Tá? Aqui o próximo fenômeno que nós temos é a interferência entre dois pulsos. O que é interferência entre dois pulsos? Aqui eu peguei um simulador, mas dá para vocês fazerem isso aqui naquela simulação das ondas na corda lá no FET, né? Notem que eu tenho um pulso que vem por cima, um por baixo. Ou, quando eles vêm por baixo, os dois vêm por baixo, eles passam entre eles. O que acontece com a onda resultante? Olha como ela fica grande, né? Ela fica bem grande, a mesma coisa acontece quando eles vêm, ó, os dois por cima. A onda resultante fica bem grande. E agora o que acontece quando um vem por cima e outro por baixo? Ó? Um vem por cima e outro por baixo. A onda fica muito pequena naquele momento. Então o que acontece aqui? Eu tenho um fenômeno de interferência. A interferência tem dois tipos de interferência, o que a gente chama de interferência construtiva e interferência destrutiva. Já deu para perceber, né? Eu quero que vocês identifiquem aonde que está a interferência construtiva e aonde que está a destrutiva. E aqui vamos pensar numa corda, ó, duas ondas numa corda. Estou passando aqui as duas ondas. Notem que quando essas ondas coincidem pico com pico, eu tenho a onda resultante, que é a preta aqui, que é a interferência construtiva. Quando eu tenho as ondas pico com vale, eu vou ter aqui a interferência destrutiva. Tá? Construtiva, destrutiva. Numa onda plana, mesma coisa acontece na água. Aqui esse indivíduo aqui está com duas bolinhas, batendo as duas bolinhas na água. Então são duas fontes, mas eu poderia colocar mais de duas fontes. E eu tenho a propagação dessas ondas. Olhem a figura que aparece aqui. O que eu identifico nessa figura? Eu identifico duas regiões muito importantes. Eu tenho linhas nodais, que são essas linhas aqui, ó. Essas linhas onde parece que a água não oscila e realmente não oscila. Aqui eu tenho interferência destrutiva. E eu tenho aqui regiões onde tenho duplas cristas e duplos vales, onde há encontro das cristas e dos vales. Tá? As cristas de uma onda, da onda gerada por essa, encontram com as cristas da onda gerada por essa. Os vales dessa se encontram com os vales dessa. E aí eu tenho duplas cristas, duplos vales. Então eu vou ter interferência construtiva. Eu tenho essa figura aqui de interferência das duas fontes. Tá? Eu posso fazer isso também com a água. Em vez de ter duas fontes oscilando, eu consigo fazer isso também com a água incidindo em duas fendas. Quando passa por uma fenda, ocorre o fenômeno de difração. Lembra do fenômeno de difração? Só que agora eu vou ter duas ondas, praticamente duas ondas, que vão se encontrar e vão sofrer o fenômeno de interferência. Olha aqui o fenômeno de interferência, que bonito. Onde eu tenho regiões que vão oscilar mais, com o dobro da amplitude, e regiões que não vão oscilar. Eu tenho aqui as linhas nodais, ó. Ele vai formar uma linha nodal aqui. Eu vou passar aqui, ó, para a gente identificar. Ó, a linha nodal. A linha nodal aqui onde não oscila muito, né? Tá ok? E notem quando ele chega lá no anteparo, ele também tem essa... aparece lá os máximos e os mínimos. Lá, os máximos e os mínimos passam como regiões claras e escuras. Tá? E aí a pergunta é, se eu consigo fazer tudo isso com água e a luz tem o mesmo comportamento ondulatório, será que eu não consigo fazer isso com luz? E isso é bem legal. Onde eu incido a luz sobre... Aqui ele colocou uma fenda, mas eu posso colocar duas fendas. Não dá para fazer com duas fontes luminosas diferentes, porque essas duas fontes não vão estar em fase, vão estar completamente fora de fase, então não vai dar para fazer isso. Então eu coloco aqui um laser, por exemplo, sobre duplas fendas. Quando esse laser passa pelas duplas fendas, ele vai interagir, entre elas vai refratar, aliás, vai difratar, desculpe, e vai ter interferência, e durante o processo de interferência eu vou ter aqui aparecendo regiões de interferência construtiva e destrutiva. Olhem aqui o anteparo, o que ele faz. Ó. Fica claro onde é construtivo, escuro onde é destrutivo. Essa imagem aqui foi feita com um laser. Tá? Então foi feito isso aqui com um laser, e o que eu vejo na minha parede é exatamente esse tipo de figura. Olha aqui, ó, máximos e mínimos de interação. Tá? E aí nós temos a experiência de Young. Young fez o quê? Ele pegou, fez exatamente esse mesmo experimento, mediu a distância entre as fendas, mediu a distância entre a fenda e o anteparo. Quando ele projetou
sobre a parede, ele mediu essa distância entre os máximos aqui e ele chegou a essa expressãozinha assim, essa função. Que o ΔX, ou seja, a distância entre eles, vai ser L, a distância da parede, lambda sobre D. O que significa isso? Esses três aqui são variáveis geométricas e essa aqui é uma variável física da luz. Então, se eu mudar a luz, eu vou mudar a ΔX. Se eu mudar a cor, eu vou mudar a ΔX. Não foi isso que nós fizemos aqui, ó. Muda a cor, muda a distância entre entre os anéis? Então, tá aqui. Então, significa que cada cor, com esse experimento, ele entendeu o seguinte, que cada cor tem um lambda diferente. Só que tem um problema nessa história. A gente já viu lá da refração que o lambda depende do meio em que ele se propaga. No entanto, a frequência não. Então, o que foi feito? Essas cores, esse experimento foi feito em vácuo e a partir daí foi obtida a frequência de cada cor. Então, cada cor tem uma frequência característica. E é isso que nós usamos para caracterizar uma cor. Ok? Aqui eu tenho um fenômeno bem bonito de interferência que a gente chama através de um filme fino. O que é isso aqui? Uma poça de óleo. Na água a gente vê essa cor, tudo colorido aqui. Isso que é o fenômeno da luz chegando e sendo refletida, sendo refratada, sendo difratada, porque aqui acontece tudo ao mesmo tempo. E aí eu tenho a interferência disso aqui. E aqui um outro filme fino da bolha de sabão, que acontece muito, a gente já viu, né? Então a luz quando passa aqui, eu vou ter o fenômeno de interferência e eu vou ver diferentes cores, tá? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como funciona um CD e um DVD? Por que eu cheguei nisso? Porque aqui é uma aplicação prática do que nós estudamos, de tudo que a gente viu. Eu quero saber que vocês saibam como funciona. E aqui ele consolida uma ideia muito importante, que a luz, por ela ter um comportamento ondulatório, ela é uma onda eletromagnética. Ok? Alguns de vocês perguntaram, mas professor, eu ouvi falar que a luz é uma partícula, é um fóton. Aí é uma outra discussão para o futuro que a gente pode até discutir na aula, mas no vídeo eu não vou entrar nessa agora, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.